Quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV, na internet, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, é uma satisfação ter a sua companhia conosco. 24 horas no ar. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão para o ID do Evangelho, levante da palavra de Deus, para que em todo lugar, em todas as nações, estamos falando do Brasil, a partir deste país, para todas as nações, onde quer que você esteja, que Deus permitir chegar a sua palavra para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Jesus Cristo, nosso único e suficiente mediador junto ao Pai, assim será, de acordo com a vontade de Deus, da forma como Deus queira que aconteça, e nos utilize os instrumentos que Ele mesmo nos proporcionou para esta finalidade. Que assim seja, sejam todos muito bem-vindos nessa caminhada de conhecimento do Evangelho, de nós podermos estar junto em comunhão com os nossos irmãos, e cada dia mais conectados ao Pai, desenvolvendo esse nosso relacionamento com Deus através deste Evangelho que me salva todo dia, da palavra de Deus que é capaz de salvar você todos os dias e a todos nós, em meio a um sistema, em meio a uma sociedade em que quem já conhece essa história que está registrada nas nossas escrituras, já tem conhecimento do início ao fim, do que a palavra de Deus nos orienta, já sabemos o final dessa história. Essa história é de vitória, meus irmãos, de vitória junto a Deus, junto ao Filho. E é assim que nós acreditamos. É por isso que nós estamos em missão do Evangelho até o fim, até que possamos ter o reino de Deus assim como está em nós, a igreja assim como somos nós, estabelecida entre nós, a todos os nossos irmãos, aqueles que nós amamos e aqueles que precisam tanto do nosso amor. Hoje a mensagem é para que você não desista. Nossas escrituras, em que ele nos fala o seguinte: não sou profeta por profissão. Veja que importante essa palavra, não sou profeta por profissão, mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Essa é a mensagem que nós temos nas nossas escrituras,
como ensinamento, como exemplo de missão. Então são faladas muitas coisas lá no livro de Amós, em que o profeta pastor de ovelhas foi chamado para profetizar no reino norte de Israel, não é mesmo? E então ele foi chamado, e nesse ministério que ele se propôs, que ele aceitou esse chamado, ele foi difamado pela sociedade da sua época, por Amazias, que deturpou sua mensagem, lançou dúvidas sobre seus motivos, e Amós poderia ter desanimado, meus irmãos, pois ele não era bem visto, apreciado. Veja a mensagem dele: não sou profeta por profissão, mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Quantos irmãos estão em missão pelo mundo, seguindo, atendendo ao chamado de Deus, ao chamado de Cristo, que disse: ide e pregai o evangelho a todas as nações. Então Amazias ordenou que Amós fosse para casa, dizendo: saia desse lugar, pois sua mensagem não é aceita, vá para casa, para um lugar onde as coisas lhe são familiares e seguras. Opa! Há um intuito nesta ordem, mas o profeta permaneceu onde estava. Deus lhe dera uma missão e ele reconhecia que o seu ministério, a sua residência, eram escolhas de Deus. Deus havia o enviado, Deus havia o convocado, Deus havia estabelecido o que ele deveria fazer. Estes eram os planos de Deus para a vida do nosso irmão. Então, quando alguém estiver servindo a Deus, haverá sim, meus irmãos, oposição, perseguição, acusação. Não há lugar ideal para servir ao Senhor em nenhuma parte do mundo, a não ser no lugar para onde Ele lhe enviou. Por isso é importante essa conexão com Deus, compreender o propósito de cada um, a forma como Deus poderá usar aqueles que se dispõem ao ministério, à glória do Pai, elevar o nome do Pai através das nações e compreender o chamado, assim como eu recebi esse chamado em uma época em que estávamos reclusos, uma reclusão forçada por questões de saúde, alguns anos atrás aí que aconteceu, não é mesmo? Nós havíamos começado 2018, oficializamos esse nosso propósito, e então tudo se sucedeu da forma como vocês já sabem. Mas Deus havia em tudo, em Deus há um propósito, e a missão deveria continuar. E então Deus permitiu que os instrumentos se estabelecessem, que nós tivéssemos a oportunidade de, através dos meios, como por exemplo internet, nós pudéssemos sim realizar a nossa missão desse levante da pregação da palavra de Deus através das redes sociais, posteriormente da nossa plataforma de TV, da ONTV. E entendemos muito esse chamado, entendemos muito esse propósito. O trabalho não para, graças a Deus e para a honra e glória dele. E é assim que nós permanecemos até que Deus diga onde devemos estar, como devemos agir, qual é a forma. Assim como ele determinou, e Amós diz que o profeta, no caso, na época em que recebeu a ordem: saia desse lugar, vá para um lugar seguro. Ou seja, aqui não é bom para você, meu irmãozinho, não é mesmo? E então ele
realmente entende que Deus lidera essa missão e reconhecia que o seu ministério, a sua residência, a forma como ele deveria cumprir o que Deus havia lhe chamado, lhe proposto como propósito, plano para a sua vida, as escolhas não eram deles, meus irmãos, e sim de Deus. Deus é prioridade. A palavra de Deus é a prioridade. Não são exatamente as pessoas que estão em missão. São apenas instrumentos direcionados, colocados no lugar certo, na hora certa, na forma correta, no abrigo do Altíssimo, para que faça o que deve ser feito. E quando alguém estiver servindo a Deus da forma como quer que você esteja fazendo na sua vida, veja que sim, haverá oposição, perseguição, meus irmãos, acusações. Então a gente observa que não há lugar mais correto, da forma mais de acordo com o que Deus, do que aquele que Deus, as circunstâncias que Deus propicia para os irmãos que assim desejam estar em missão e levar a palavra de Deus. Isso é um chamado, meus irmãos. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Pega e vá. Cumpra a sua parte. Faça a sua parte. Comigo você estará em segurança. Não significa que o mal não se levantará contra você. Isso é bíblico. Mas isso não impedirá que você cumpra os desígnios que Deus tem para a sua vida. Os planos que Deus já estabeleceu para você. Muitas vezes as pessoas não compreendem, não sabem ainda, não têm essa noção de como poderão agir nas suas vidas. Têm boa vontade, mas não sabem o proceder. Chame Deus para esta conversa, tenha uma conversa com Deus em busca da compreensão do que realmente Deus espera de você, no que você possa contribuir realmente para tudo isso. Isso é o mais importante que possamos realmente dizer, como Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Lá no livro de Timóteo, especificamente na segunda carta a Timóteo, e realmente nós temos aqui nas Escrituras, e é muito importante que nós possamos elucidar tudo isso, compreender como que realmente a nossa vida é tocada, assim como Paulo teve sua vida tocada por Deus, restaurada. Então, nessa epístola, nessa carta a Timóteo, então veja que Timóteo ele era discípulo, colaborador de Paulo, né? Então nós encontramos vários testemunhos nessa carta. E Paulo, mesmo encarcerado, Paulo voltou a ser preso. A situação era bastante complicada, diferente do que em outras épocas, mas mesmo assim, ele mesmo diz que as condições do seu cativeiro eram agora duras, inclusive o tratavam como malfeitor. O que significa, entre outros males, que estava sujeito a algemas. E o término, então, previsível das suas expectativas para si, seria o de uma execução em breve, porque estaria sendo oferecido por libação e o tempo da sua partida estaria chegando. Havia uma gravidade nas circunstâncias, em tudo que Paulo, com o seu discípulo Timóteo, envia nesta segunda parte, segunda carta, segunda epístola a Timóteo. E como é importante que nós tenhamos esses exemplos, não é mesmo? Paulo, apóstolo
de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado Filho, Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim ele começa se referindo a Timóteo. Veja que dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, lembro das tuas lágrimas. Aqui Paulo fala que estava até ansioso para revê-lo, recordando de muitas coisas, que guardo de tua fé, fé sem fingimento. E é uma conversa, é uma carta realmente de Paulo, em que ele reflete muitas coisas. Por esta razão, Paulo fala que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo diz: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Esse Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, para segundo as nossas obras, mas conforme, não segundo as obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então veja a situação do apóstolo Paulo, preso, do proceder de alguns de seus colaboradores, como Timóteo. E Paulo ainda diz: tu, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Interessante essa palavra. Ele sempre buscando auxiliar, colaborar com todos aqueles que estavam em missão. Ele conhecia bem, e ele encarcerado, restrito da sua liberdade, mesmo assim não deixava de cumprir o seu chamado, meus irmãos. Veja que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Compreenda, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Olha que interessante, que importante essa comparação que Paulo faz. Somos soldados, não estamos aqui para servir interesses próprios, mas sim aquele que nos arregimentou, aquele que nos escolheu, que determinou qual seria a nossa missão. E nós vemos muitas coisas nessa carta que são muito importantes. Paulo ainda diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneia bem a palavra da verdade. Realmente, muitas instruções, muitas orientações. O apóstolo Paulo, na sua caminhada, mesmo passando por inúmeras provações, ele se apresenta e realmente para levar aos irmãos, os seus colaboradores, os seus discípulos que estavam pelo mundo, instruções muito fortes, meus irmãos, muito importantes na vida, principalmente hoje, do cristão.
Paulo diz: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Manter-se firme no propósito. Toda a Escritura, gosto muito dessa passagem, e está na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, lá no verso 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Um estímulo realmente teológico, né, a todo aquele que se encontra em missão, que é desafiado, que é desencorajado, todos aqueles que estão buscando a Cristo, meus irmãos. Muitas vezes você não esteja em missão, não esteja ainda nesse processo de entendimento da importância, por exemplo, dessa missão do ide, do pregar o Evangelho, mas você está numa missão muito importante, que é a de reconciliação com Deus. Você está em busca de ser uma pessoa melhor, em busca do conhecimento, em busca de aprender sobre Deus, aprender sobre Jesus. E quantas vezes, meu irmão, você será desencorajado a isso? Quantas vezes você será vítima de pessoas que ainda não conhecem a magnitude, a soberania, o poder de Deus, tudo que Deus é, o Deus do impossível, capaz de realizar tudo nas nossas vidas. E então aquele que está, a princípio, numa busca pessoal de conhecimento do nosso Deus através das Escrituras, de se reconciliar com o Pai, do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, conhecer a Cristo. Você está numa luta, meu irmão. Você verá um mal se levantando contra os teus propósitos na vida. E isso acontece, isso é bíblico. Deus, na sua imensa sabedoria, e os seus profetas, que assim se levantaram, receberam e cumpriram as suas missões, todos relatam as tribulações, perseguições, tudo que vocês possam imaginar que se sucederam e estão presentes nas Escrituras Sagradas para aqueles que quiserem ir em busca desse conhecimento. E não seria diferente conosco, até porque a palavra diz que todas as provações, meus irmãos, tudo que nós passamos na vida, tudo que existe de dificuldade, de provações no mundo, elas são iguais para todas as pessoas. A diferença é no enfrentamento de tudo isso, daquele irmão que está com Deus, que já compreendeu a mensagem da cruz, daqueles que ainda estão querendo levar a sua vida do próprio jeito, que acreditam demasiadamente de forma iludida no seu potencial exclusivo, no seu potencial, e assim vão seguindo o seu caminho e está tudo bem. Um dia serão tocados pelo poder realmente do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, para que compreendam que muitas vezes livramentos que jamais ficam sabendo nas suas vidas receberam realmente desse Deus que muitas vezes eles não conhecem, porque Deus conhece todas as pessoas, Deus conhece o coração humano, o futuro, as intenções de todas as pessoas. Ele conhece a cada um de nós.
Hoje em dia, o que nós vemos uma carência gigantesca é que as pessoas conheçam, né? E assim se disponham a conhecer a Deus, a Cristo. Esse Cristo, Messias, Jesus, que é o nosso único e suficiente mediador junto ao Pai. Que nós recebemos maravilhas nas nossas vidas, respostas de vitória nas nossas vidas, livramentos extraordinários, exatamente do agir do divino, do espiritual, do sobrenatural de Deus nas nossas vidas, na vida de todos nós. O sol nasce para os bons e para os maus. Sim ou não? Para os justos e para os injustos. O bom, o justo, aquele que está conectado com Deus, reconhece isso. Aqueles que ainda não estão desenvolvendo esse relacionamento com Deus, não conhecem Deus, não conhecem praticamente nada de si mesmo, desse Deus maravilhoso, do que diz as Escrituras, dos testemunhos que salvam vidas, que restauram pessoas. Eles acreditam que o sol nasce porque tem que nascer. Eles não compreendem que Deus, na sua magnitude, se não fosse amor, se não fosse misericórdia, poderia, e fosse um ditador, poderia agir da seguinte forma: o sol nasce para quem é bom e não vai nascer para quem não é bom, para quem não é justo. Não. Deus, ele é amor, ele é misericórdia, mas ele é verdade, ele é justiça. E nós todos temos iguais possibilidades no que se refere ao acesso ao Evangelho. Todos nós temos. Mas os caminhos que fazem com que as pessoas se aproximem de Deus são diferentes, porque cada ser humano é único, é singular. Imagine que Deus tem um plano singular, próprio, específico para a sua vida e um plano para a minha vida. E isso acontece com todos nós. Muitas pessoas às vezes ficam estipulando planos nas suas tentativas humanas de fazer algo do seu jeito e buscando seus resultados, que se for algo justo, bom, agradável a Deus, se estivessem com Deus, poderiam ter resultados extraordinários em tudo que fazem nas suas vidas, porque Deus nos fez para sermos felizes e prósperos. Então o apóstolo Paulo realmente é um exemplo bíblico, né, de grande importância para as nossas vidas, além das cartas que ele enviou aos seus colaboradores, aos seus discípulos. Paulo foi muito perseguido, preso inúmeras vezes, encarcerado por períodos longos, e mesmo assim conectado com Deus e em missão, independentemente do lugar que ele estivesse. Ele continuava fazendo, desenvolvendo aquilo que realmente foi chamado. E quando ele via os seus colaboradores ao redor do mundo, como no caso de Timóteo, estavam enfraquecidos, estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos, estavam desestabilizados, desanimados, entristecidos nos seus corações, em decorrência da maldade humana, assim como Amós também, quando foi enviado em missão, foi rejeitado: saia daqui, aqui não é o seu lugar. Mas irmãos que
cumpriram, compreenderam o chamado, porque se dispuseram a entregar a sua vida a Deus e dizer: Deus, eis-me aqui. O que eu poderei fazer para servir ao teu reino? O que eu poderei fazer para que a tua palavra, que salva, que restaura vidas, que fortalece o fraco, que cura o enfermo, que faz com que pessoas que estejam desacreditadas, humilhadas, vulneráveis, realmente encontrem razões para viver, porque tem um Deus de promessa nas suas vidas, um Deus capaz de fazer muito mais do que elas possam imaginar nas suas vidas. A palavra diz que não há ouvido que ouviu, nem olhos que viram, ou qualquer pessoa que possa ter a capacidade humana de imaginar os planos extraordinários que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, os planos extraordinários que Deus tem para cada um de nós. Isso é muito forte, meu irmão, isso é promessa na vida de todos nós, em que nós devemos agradecer, dar glória a Deus por tudo isso, compreender a profundidade do que é dito, receber isso nas nossas vidas, fazer parte de tudo isso, nos reconectarmos com Deus. Jesus em missão, no seu ministério, um dos objetivos foi o quê? De reconciliação entre os irmãos e Deus. Estavam perdidinhos, estavam muitos sob o jugo da acusação. Eu sou santo, você não é, você é pecador. Então muitas situações se vivia na época em que Jesus se colocou em missão para fazer com que as pessoas compreendessem que ele veio exatamente para quem? Para aquele que já se achava bom, justo, correto, íntegro, de acordo com Deus e agradável aos olhos de Deus. Jesus veio para aqueles que precisavam realmente dele, da sua palavra, do seu entendimento, da sua sabedoria, para que fossem acolhidos, direcionados a Deus, reconciliados com o Pai. Os feridos, os machucados, os que estavam à margem da sociedade, as pessoas desacreditadas, as pessoas que estavam enfraquecidas na sua fé, com desvios de caráter, porque não tinham realmente um roteiro seguro, estavam perdidos, mal orientados. Os fariseus se levantavam para dizer: esse não é digno, esse não cumpre determinada coisa, esse... Então, assim, até hoje, meus irmãos, nós vemos na sociedade circunstâncias semelhantes, porque a história se repete. Basta que você pare e reflita acerca de tudo isso, que você terá recordações, lembranças, observações, reflexões do que nós vemos por aí. Irmãos que continuam à margem da sociedade, irmãos que continuam com desvios de caráter, pessoas que se sentem incapazes de ser algo porque já não acreditam mais em si. Foram tão machucados nas suas vidas que hoje se encontram sem forças de lutar. Se encontram tristes, sem esperança no futuro. E veja a importância dos nossos irmãos, de todos nós, cristãos, que possamos nos disponibilizar
para essa missão de levante do Evangelho, de esclarecimento da palavra. Poder dizer para as pessoas que estão se sentindo fracas, sem esperança no futuro, passando por circunstâncias tristes, estejam vulneráveis, que nós tivemos as nossas vidas restauradas, que se você, meu irmão, não tem força de orar, nós vamos orar por você. Nós somos fortes por uma única razão, porque nós temos Deus nos nossos corações. Porque se Deus diz, vai lá e coloca o pé, nós vamos lá e colocamos o pé e temos certeza que Deus irá colocar o chão. A nossa fé é inabalável. Nós já passamos desse processo que nos levou a Deus de nos sentirmos muitas vezes fracos, sermos vítimas de circunstâncias do mundo, da falsidade, da traição, da mentira, de pessoas golpistas, de tudo que você de repente está passando hoje. Muitos irmãos chegaram a Deus e ao conhecimento da palavra que está sendo construída nos seus corações e nas suas vidas, assim como você está hoje. Outros irmãos se chegaram a Deus através do amor, como reconhecimento da grandiosidade, da soberania, da magnitude de Deus, esse Deus de vitória, de prosperidade, de proteção. Tiveram esse entendimento e então entregaram as suas vidas a Deus no intuito de servir a esse chamado, de fazer parte de tudo isso. Então creia, meu irmão, que existem pessoas muito fortes neste mundo, capazes de orar pela sua vida. Se você não tem mais voz, se você não tem mais força, se o teu olhar sobre o mundo está cinza, você não vê mais cor, mais alegria em nada, é muito importante, irmão, que você abra o teu coração para Deus. Não tenha vergonha de Deus, meu irmão. Pense sobre isso. Muitas vezes as pessoas falam determinadas coisas até o que não devia para outras pessoas e não têm vergonha disso. Fazem tanta maldade no mundo e não têm vergonha disso. Você não precisa ter esse tipo de sentimento com o nosso Criador, com aquele que fez todas as coisas, que é capaz, meu irmão, de tirar você da circunstância que você esteja. Se você não está feliz vivendo a vida que você leva, experimenta, meu irmão. Traz Deus para essa conversa. Conversa com Deus, entrega a tua vida. Senhor, a minha vida está assim, dessa forma, estou sofrendo assim. Não vejo uma saída. E entregue a sua vida para Deus e receba, meu irmão, o extraordinário de Deus na sua vida. Não há um justo sem resposta, meu irmão. Creia nesta palavra, em que todo aquele que se entrega, que se arrepende, não importa o teu passado, os teus equívocos, tudo que você tenha sido até hoje, Deus, Ele é o único capaz de fazer de você um novo ser humano, construir uma nova história para a sua vida. Você não precisa continuar sendo uma pessoa triste, você não precisa viver inseguro, você não precisa viver ansioso, você não precisa ser infeliz em nada na sua vida. O importante é que se compreenda que você tem um Deus. Porque Deus é, independentemente das pessoas se posicionarem da forma como virem a se posicionar em relação a Deus, Deus não deixa de ser Deus. E Deus está ali
exatamente para você enxergar a presença dele na sua vida, do poder que Deus tem na sua vida. Mas você precisa, com certeza, dar o primeiro passo, reconhecer. Muitas pessoas, meus irmãos, não reconhecem a própria insignificância. E não estou falando sobre dinheiro. Existem pessoas com muito dinheiro que não reconhecem a sua insignificância no mundo. Pessoas que acreditam que têm o poder do mundo aqui nas mãos e não reconhecem a sua insignificância, porque nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. E Deus é capaz de capacitar todas as pessoas. Aquela pessoa mais improvável de realmente ter um levante na sua vida, construir uma nova história, uma história de sucesso, de felicidade, de prosperidade. A pessoa mais improvável, aquela que é realmente indiferente para todos, ela é ignorada no mundo, ela não é vista. Meu irmão, se você tiver Deus do teu lado, Ele é capaz de realizar mudanças extraordinárias na sua vida, para a honra e glória dEle. E você será um testemunho de vitória do que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas. Mas você precisa, na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade, nesse momento que você de repente se sente indigno, se sente incapaz, pensa que tudo de errado que você fez não lhe dará uma nova chance de ser um ser humano diferente. Deus, nós servimos o Deus do impossível. Ele é o único capaz de construir uma história nova para a sua vida. Fazer de você um vaso de honra. Já ouviu essa expressão? Nós somos barro, meu irmão. E daí muitas vezes nós vamos construindo a nossa vida, nos transformando em um vaso ruim, deformado aos olhos de Deus, em desacordo, um ser humano feio nos seus princípios, nos seus valores. Como somos barro, meu irmão. Se você se apresentar diante de Deus e se apresentar, estou assim, Senhor, veja o que eu fiz na minha vida, e se apresentar como aquele vaso que as pessoas deixam de lado, colocam no canto ou colocam no lixo. Esse é você? Entregue-se para Deus da forma como você se encontra, como você está sendo dispensado pelo mundo, esse mundo que você escolheu para viver. E hoje você se vê dispensado, inútil ao sistema, tudo que você possa imaginar. Eu não sei qual é a sua situação. As situações de dor na nossa sociedade, no mundo, no coração das pessoas são gigantes. Nesse exato momento que estamos conversando, existem pessoas destruídas emocionalmente, destruídas financeiramente, pessoas que não conseguem enxergar uma saída para as suas vidas, sem esperança no futuro, em nada. Entregue-se com esse vaso que você não vê uma forma, você não vê um propósito, você não vê valor algum. Entregue-se como esse vaso que não tem importância, que você não ama, porque você não ama a si mesmo. Então você não consegue fazer a diferença no mundo, você não consegue amar os outros. Muitas vezes você está no caminho do mal, exatamente por isso. Entregue a Deus, se entregue na condição que você se encontra. Abra o seu coração para Deus. Pai, esse sou eu. Estou aqui destruído, sem importância para esse mundo que tanto eu exaltei e esqueci de Ti, Senhor. Eu sabia que o Senhor existia em algum lugar muito distante, mas estou aqui.
Não tenho nada para oferecer ao Senhor. Deus não precisa nada de você, ou Deus precisa do teu dinheiro. Aliás, alguns acham que Deus precisa do teu dinheiro, né? Mas na verdade, meu irmão, Deus não precisa. Deus não precisa que você seja rico, tenha condições financeiras para fazer essa entrega. Deus não precisa que você esteja saudável para fazer essa entrega. Ele é o Deus do impossível e da cura. Entrega assim como você se encontra. Não importa se você está machucado, sem esperança, abra sua boca e tenha uma conversa com Deus e se entregue da forma como você se encontra. Assim como você está se vendo hoje, meu irmão. Sem saída, sem reconhecimento, sem valor. Porque é assim que nós vemos muitas pessoas no mundo, que estão apenas existindo. Seres errantes caminhando na humanidade. Mas você pode ser diferença, meu irmão. Você pode ser sal no mundo. Você pode ser luz no mundo. Sabe o sal que dá gosto a esse mundo mal que nós vemos aí? Você pode ser essa pessoa, porque Deus é capaz de fazer um levante na vida, capacitar a vida do improvável, daquela pessoa que ninguém acredita, que todo mundo olha, na verdade você não existe para ninguém. E não acredite nisso. Não acredite no que as pessoas falam sobre você. Não acredite no que as pessoas pensem sobre você, meu irmão. Tenha ciência que você é importante para Deus, que é o que mais importa. O importante é o que Deus faça na sua vida. Estabeleça planos com você para o seu futuro, para a sua existência. O importante é o que Deus pensa sobre você. E essa entrega, meu irmão, tem que ser sincera. Não estamos falando de falsos arrependidos. Não estamos falando de pessoas que liberam falso perdão, falso pedido de perdão, falsos arrependidos. Não. Você não pertence mais a essa classe. Você já foi assim um dia. Hoje você está na condição que se encontra. O mundo realmente você não faz a menor diferença. E é você que Deus quer restaurar, meu irmão. É você que Deus quer que você estenda a mão para Ele e peça, me resgate, que eu quero ser tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero que o Senhor age na minha vida. Eu nem sei o que vem, mas você não precisa se preocupar, porque de Deus só vem coisa boa, meu irmão. De Deus só vem coisa boa. Só vem coisas extraordinárias. Então você começará a ter um relacionamento com Deus, que Deus seja o teu melhor amigo. Sabe o amigo aquele que você não tem? Nunca teve, ou acha que tem, ou faz de conta que tem? Pois é. É sempre do mesmo. O amigo que não é amigo, o relacionamento que não é relacionamento. Chega! Você está infeliz vivendo assim. Tome uma decisão, e isso é seu. A decisão é sua. Porque o Deus, o maravilhoso Deus que existe, que nós servimos, Ele não é um ditador. Ele não é um ditador. Se Deus fosse ditador, não é mesmo? Como que seria a vida? As pessoas não teriam a liberdade de serem ruins. Mas Deus não intervém a partir do momento que o ser humano, desde o princípio, escolheu, acreditou que poderia ser conhecedor do bem e do mal e ter as suas próprias decisões. A coisa ficou um pouco diferente. Mas não significa que nós não tenhamos Deus, que o ser humano não possa ir em busca desse Deus. Jesus esteve entre nós realmente buscando essa reconciliação daquelas pessoas que estavam ali, vivendo no mundo, à margem de tudo, dando as suas orientações para que tivessem acesso ao Pai, porque isso é possível. E é importante que isso se diga. A sua vida pode ser transformada e você abandonar tudo que de mal você tenha realizado. Você pode ser um ser humano diferente.
Agora, algumas coisas são muito importantes de serem ditas, meu irmão. E nós estamos aqui para expressar, claro, 1 litro de amor, uma gotinha às vezes de verdade, é o que se recomenda. Nós estamos aqui para meio que 50-50. A gente fala assim do amor de Deus, de tudo, mas a gente não está aqui para... A gente precisa falar a verdade. E muitas vezes a verdade não é aquilo que as pessoas querem ouvir. Esse Deus maravilhoso, que é Deus de amor, que é Deus de misericórdia, que é Deus de restauração, que é um Deus extraordinário, ele também é um Deus de justiça. Veja que você servirá a um Deus pleno, em que ele espera do ser humano que seja justo. Mas o ser humano às vezes é injusto. O ser humano comete determinadas coisas. Como Deus é justiça, e isso é inegociável, porque a palavra de Deus ela é imutável, ela não muda desde o princípio, meu irmão. Então o ser humano que é injusto, que não foi tão bom até o fim, não está sendo tão bom como deveria ser, existe algo que Deus não é negociável. Deus é justo. Então veja que muitos irmãos já cometeram determinadas coisas nas suas vidas que são irreparáveis. Não é mesmo? Porque o que nós deveríamos buscar junto a Deus? Expor a Deus nessa conversa, que Ele já sabe tudo na nossa vida, mas é o ser humano que precisa desenvolver esse relacionamento, porque a gente quer humanificar, a gente quer personificar esse Deus. Então é o ser humano que precisa realmente ter esse contato para fazer de Deus o seu melhor amigo. É nós que precisamos disso. Deus não precisa disso. Deus é. Mas enfim, as pessoas no mundo já cometeram determinadas coisas que não vão conseguir reparar determinados males em relação a outras pessoas. Então veja que nós servimos um Deus de amor, nós servimos um Deus de perdão, nós servimos um Deus que nos acolhe, que é capaz de fazer de nós um novo ser humano, mas Ele é um Deus de justiça. É muito importante que as pessoas não esqueçam disso. Em que, quando você estiver em contato com Deus, contando a tua história, meu irmão, e se arrependendo verdadeiramente, não estou falando com falsos arrependidos aqui, estou falando de gente que realmente quer entrar nesse processo verdadeiro, de estar com Deus, porque Deus é verdade, não é mesmo? O que seria, o que Deus esperaria, o que deveria acontecer? Que nós pudéssemos levar a Deus todos os nossos erros, e como se nós tivéssemos um caderninho, a gente pudesse, nas nossas limitações humanas, fiz mal para determinada pessoa, estou arrependido, vou lá, reparo aquele mal, não é mesmo? E para que eu possa seguir em frente. Mas existem determinadas coisas que o ser humano faz que não tem mais como reparar em relação a outro ser humano. Isso estou falando em relação a nós aqui, humanos, no nosso entendimento humano, nas nossas limitações humanas. Mas para Deus, meu irmão, com Deus, é completamente diferente tudo isso. Deus é capaz sim de fazer da tua vida, independentemente dos teus erros, uma nova história. Perdoar realmente todos os males que você causou e criar um plano na tua vida em que você poderá sim reparar em tudo aquilo que você se equivocou durante uma vida toda. Por quê? Porque nós, como humanos, temos ainda esses sentimentos de culpa, me sinto culpado, isso acaba trazendo minha vida, eu preciso me
Isso é humano. Isso não é de Deus. Deus continua sendo Deus com seus atributos, enfim, tudo. Mas o que Deus espera das pessoas que queiram se aproximar dele, que não seja um falso arrependido, que não seja aquele irmãozinho que toda hora eleva os seus olhos a Deus e diz: perdão, pai, errei. Deus perdoa? Perdoa. Claro que perdoa. Só que as pessoas não mudam os seus hábitos. Elas continuam reincidindo nos mesmos erros e continuam pedindo perdão a esse mesmo Deus. Então veja que Deus é justiça. É muito importante que as pessoas não esqueçam disso. Existem atributos divinos muito importantes que nós precisamos compreender. Nós precisamos conhecer esse Deus. Mas para você que está numa situação difícil, o importante é saber que você não precisa se preocupar com isso a partir do momento que você se entrega verdadeiramente a Deus. Verdadeiramente a Deus, mas isso precisa ser de verdade, meu irmão. O seu arrependimento em relação a equívocos na sua vida, a tudo que possa você ter realizado na sua vida que ele levou a chegar à condição que você está, Deus é capaz de resolver, somente ele é capaz. De você chamar Deus para essa conversa e vocês juntos estabelecerem como será. Deus tem um plano para a sua vida, ele sempre teve um plano para a sua vida, é que você nunca quis saber qual era, e um plano extraordinário de vitória. Mas no momento que você queira realmente aceitar o chamado, fazer parte de tudo isso, estar em comunhão com Deus e começar esse processo, Deus tem todas as respostas para a sua vida. Ele vai ter o perdão, ele vai ter o amor, ele vai ter o acolhimento, tudo. Só que ele conhece a intenção do teu coração. Então, ocorre muito que as pessoas muitas vezes se aproximam de Deus em um momento de dificuldade, tem todo esse processo e quando estão bem, esquecem de como tudo isso foi constituído, de como esse novo ser humano, essa nova vida está. E por causa de quem? Do que? Não é mesmo? Então, é muito importante essa entrega, essa sua entrega, da forma como você se encontra. Você foi se construindo ao longo da vida, transformando você no que você é hoje. Então, de repente, você não está bem, você não está gostando do resultado. É como aquele vaso que você olha e diz: não ficou bom, eu não me saí bem, eu não soube construir uma história bacana para minha vida, eu me arrependo. E daí você se entrega como um vaso de barro. Somos barro nas mãos de Deus. Somos barro na mão de Deus. E permite que Ele quebre esse vaso. E permite que Ele reconstrua um vaso de honra que será você. Aí você vai me perguntar: mas como será esse processo? Será entre você e Deus? Mas será um processo difícil para Deus? Não. Agora, é claro, você deverá permitir que isso aconteça na sua vida. Isso é uma escolha, meu irmão. Entre continuar levando a vida que você está levando, sofrendo do jeito que você está levando, né? Olhando para o seu passado, para a sua história e estando infeliz com os resultados, ou você pode realmente entregar a sua vida a Deus e se tornar uma nova criatura. Porque todos nós, apenas quem pode realmente reconstruir, restaurar as nossas vidas depois da forma como a gente age no mundo e fazer da gente um vaso de honra, uma pessoa melhor, que escolha valores que irão nortear as nossas vidas, é Deus. Somente Deus é capaz dessa transformação nas nossas vidas, na minha, na sua, de todos nós.
Então veja que a dor que você está passando hoje na sua vida, a verdade é que você está escolhendo viver essa dor. Porque essa dor pode deixar de existir. O resultado da sua vida, da forma como se encontra hoje, que você está insatisfeito, frustrado, na sua concepção nada deu certo, os teus planos não funcionaram. Em algum momento do caminho você se perdeu. E você está vivendo realmente, são aquelas pessoas que vivem o tempo todo insatisfeitas com o que são, com o que têm, com o seu trabalho, com os seus relacionamentos, com tudo. Isso pode ser diferente, meu irmão. Por que as pessoas escolhem a dor? As pessoas podem escolher a vida. Abandonar essa dor e escolherem a vida. Terem uma nova vida. Porque se tudo que tu viveu, tu não teve medo do mundo, da maldade do mundo, achou que era forte o suficiente para vencer tudo isso sozinho, não deu certo. Com Deus você não precisa ter medo de nada. É só com Deus que você vence o mundo. Apenas com Deus você vence o mundo. Jesus não diz, no mundo tereis aflições. Ele não diz que a gente não ia ter. E ele diz, eu venci o mundo. Ele venceu a maldade. As pessoas chegavam para acusá-lo, desafiá-lo, maltratá-lo. Tudo que vocês já conhecem sobre a história de Jesus. E ele nunca deixou de ser bom. Ele nunca errou com as pessoas. Então ele venceu a maldade humana. Ele venceu a maldade humana. Porque inclusive a morte de cruz, tudo fazia parte de um plano entre Deus e a missão de Jesus aqui na terra. Era o tempo que era para ele ter estado conosco. Todas as circunstâncias que surgiram em que Jesus estava presente e pôde orientar pessoas, e da forma como pôde orientar pessoas, tudo fazia parte de um plano. E ele conseguiu salvar vidas, ele conseguiu resgatar pessoas. Tentaram calar a sua voz na cruz e não conseguiram. Nós estamos hoje aqui falando sobre Jesus. E falaremos de Jesus sempre, até o seu retorno ao lado do Pai, meu irmão. Ele venceu o mundo, porque ele tinha Deus ao lado dele. E nós, humanos, que estamos aqui, que somos frágeis, somos muitas vezes decadentes, muito influenciáveis sobre as coisas do mundo, nós só conseguimos força para nos mantermos firmes nos nossos propósitos, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, que nós ouvimos o chamado de Deus, nos dispomos a deixar de lado a vida que nós levávamos para nos dedicarmos a Deus. E muitas pessoas que conhecem a história pensam, mas como pode? Pode sim. Mas e como que fica a vida no mundo? Porque querendo ou não, nós fizemos parte de um mundo. Não nos preocupamos. Por quê? Porque quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, em tudo nos é acrescentado. E isso acontece. E isso está acontecendo nesse momento, em que Deus é capaz de levantar o improvável, aquele que está destruído na sua vida,
E Deus é capaz de levantar pessoas que também seriam improváveis devido a cargos que ocupam, a uma vida muito bacana que levam e que de repente escolhem. Por isso que eu digo, a questão não é o dinheiro, é querer Deus, querer viver a vida com Deus, se dispor a esse chamado. Então pessoas deixam tudo e pensam, mas como que eu vou conseguir viver a minha vida se eu não vou mais cumprir determinadas coisas, trabalho, etc., que eu fazia antes? Porque eu quero viver para Deus. E daí a palavra nos diz, todas as coisas nos serão acrescentadas, tudo será resolvido, não se preocupe. É aquela história, Deus vai lá e manda você botar o pé, você vai lá e bota o pé e depois ele coloca o chão. E assim você vai caminhando sobre o mundo, compreendendo o agir de Deus na sua vida, que não existe um raciocínio humano compreensível em relação a isso aí. Não é uma planilha de cálculo e você senta e pensa, mas se eu fizer isso, como que eu vou agir, mas e como que vai, mas os meus negócios, isso e aquilo, os meus negócios, etc. Não é assim que funciona. Você entrega a sua vida a Deus, você segue o propósito justificado pela fé. E quando você vê as outras coisas que são do mundo, que você faz parte de um mundo, de um sistema conectado, das tuas responsabilidades, tudo Deus dá a resposta e a solução. Então as pessoas dizem, mas como que funciona? Passa a agenda aí que eu quero entender como é que funciona. Não tem uma explicação humana. É o agir sobrenatural de Deus, é o agir do divino espiritual nas nossas vidas. Só que a questão tem que ser real. A tua entrega tem que ser real. Porque ou tu realmente vive aquilo que você está falando e em todas as coisas serão acrescentadas, ou você vai levando a vida no mundo normal, como muitas pessoas fazem. Quantas pessoas vivem as suas vidas só para pagar boleto? Boletos que quem vive para Deus também são pagos. E não se utilizam do evangelho para pedir dinheiro. Não é assim que funciona. Normalmente quem busca se utilizar do evangelho para pagar as contas do mundo não conseguem. Vivem correndo atrás da máquina. Porque o mundo, meus irmãos, ele pertence a Deus. É Deus que dá a rota. É Deus que resolve. E é muito importante que isso seja dito. Imagine Jesus na sua época. Vamos pegar o exemplo de Jesus? Do que Jesus sobrevivia? Do que Jesus sobrevivia? Do que ele sobrevivia? Quais eram os negócios financeiros de Jesus? Ele tinha uma organização religiosa que dependia de pessoas que trabalhassem nas suas vidas seculares para sustentar ele? Não, eu nunca li isso na Bíblia. E ele viveu no mundo. E fez pelo que eu sei, e nas escrituras, um trabalho missionário fantástico. Tem explicação humana para isso, meus irmãos? Não tem. Não tem, porque o nosso raciocínio, como seres humanos aqui, é muito limitado. Eu não estou falando em grau de instrução acadêmica. Não, estou dizendo o raciocínio humano como um todo, ele é muito limitado. Ele é muito curto em relação a estas coisas.
Então, quando o extraordinário acontece, as pessoas realmente, elas não têm que ficar preocupadas em tentar entender isso aí. Você tem que fazer o que Deus quer que você faça e não se preocupar com o restante em relação às coisas do mundo. E daí você verá o extraordinário acontecer no início. Você ficará realmente, como é a palavra, não sei se é impressionado, curioso, querendo desvendar, mas como que funciona, mas como que funciona? Aí depois você começa a observar que isso se torna algo natural na sua vida e que você está perdendo tempo em ficar pensando nisso. Você tem muita coisa para fazer relacionado a Deus, ao seu trabalho missionário. Tem muita coisa que você precisa resolver, meu irmão, para fazer o melhor pelas pessoas. Por quê? Porque pessoas estão sofrendo. Pessoas muitas vezes estão em circunstâncias que não acreditam mais em si. Pessoas que acabam desistindo da própria vida, mas não porque não querem a vida, é porque não suportam a dor. Elas querem desistir daquela dor e não sabem como lidarem com essa situação e acabam desistindo da vida. E nós vemos muitos exemplos por aí, em que muitas pessoas chegam exatamente dessa forma a Deus. Nunca me esqueço um caso de uma pessoa conhecida, bem financeiramente, mas que ela não tinha felicidade na vida, não é mesmo? E que então ela chegou ao ponto de querer, né, de pensar sobre isso, sobre desistir sobre a vida, desistir da vida. E então, quando ela foi para tomar essa decisão, ela se lembrou que ela tinha Deus. E ela quis como se despedir de Deus, agradecer a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida dela, mas que nada tinha sentido. Mais ou menos assim, eu não me lembro, não me recordo, porque isso já faz mais de 15 anos essa história. Então, naquele instante ela foi tocada pelo poder do Espírito Santo. Isso é uma pessoa que eu conheço, que eu falei sobre o... E na época eu queria entender, né, como é que funcionou esse encontro, né? E essa pessoa disse para mim assim: Eugênia, eu não tinha vida. Então eu não queria a minha vida. Eu tinha tudo, mas eu não queria a minha vida. Eu não queria a minha vida. Era uma dor insuportável que eu não compreendia acerca da vida, decepção em relação ao mundo e à vida. Eu não queria mais a minha vida. Não interessa se eu tinha dinheiro no banco, se eu tinha... parece que a pessoa tinha uns 4, 5 apartamentos. Eu não me recordo financeiramente, assim, mas ela era uma pessoa bem assim, tranquila para viver. E ela não queria aquela vida. A dor era maior do que a vida, do que o mundo poderia oferecer para ela. E então, quando ela foi se despedir de Deus, dizer que não queria mais viver, que de repente ela ia, né, desistir da vida, então ela foi tocada pelo poder do Espírito Santo, que depois a gente conversando e compreendendo sobre isso, em que Deus tocou seu coração de uma forma como se Deus tivesse dito assim para ela. Porque não é também essa forma como Deus comunica, né? Deus não... É só quem passa por isso que entende. Mas ela sentiu no coração dela que... Por que em vez dela desistir da vida, que ela estava agradecendo a Deus por tudo que havia conquistado, porque ela era uma pessoa bem, etc., financeiramente, etc., por que ela não desistia da dor? Já que não tinha problema na vida, né, em todos os sentidos, tinha 4 filhos, tinha não sei o que, estava tudo bem, mas ela não queria mais viver. Então ela foi tocada por Deus nesse sentido, que ela teria sim a possibilidade de desistir da dor e abraçar a vida. Mas qual vida? A vida é essa do mundo, que ela não via mais cor, não via mais sentido, não tinha mais alegria, nada mais, estava disfuncional em todos os sentidos. Então, essa pessoa realmente foi em busca
e começou a ter esse contato com Deus e adiar essa desistência da vida. Não, hoje eu não vou desistir da vida então, a nossa conversa foi muito boa, Senhor. Eu vou pensar mais um pouco, porque eu acho que... Por que eu não... Então essa construção, porque é o ser humano que precisa disso, não é Deus. Nós, nas nossas alimentações de consciência, de raciocínio, somos nós que precisamos fazer esse raciocínio e chegar a estas conclusões. Ter essa conversa com Deus, no sentido de que, porque Deus está na nossa consciência e no nosso coração, então o ser humano precisa disso. Ele tem essa necessidade dessa reflexão para ele construindo seu pensamento, ele tomando as suas decisões. E então, essa irmã, que hoje tem uma vida completamente diferente, né? Ela vive para Deus mesmo. É incrível. É uma senhora, na verdade, né? Não sei se hoje ela tem... Uma senhora que eu creio que tenha uns 65 anos, isso já faz uns 15 que aconteceu. Acho que é mais ou menos isso. E então, tempos depois a gente conversando, depois desse processo, etc e tal, conversando com essa pessoa, e ela compreendeu que o mundo não é capaz de oferecer determinadas coisas, porque existem coisas no mundo que muita gente sabe, o dinheiro não compra. As pessoas brincam muito. Ah, se eu estou triste, eu prefiro estar triste chorando em Dubai. Ok. Só que nós estamos falando aqui de dores emocionais e reais na vida do ser humano que o mundo não é capaz de resolver. Não importa onde quer que você esteja. A dor é tão profunda e tão real que ela chega a ser física. A pessoa sente uma dor, um abalo físico, mesmo tendo, por exemplo, saúde física, né? E a desesperança, o desamor a si mesmo, a tudo, é tão gigante que chega a ser físico. É mais ou menos como essas palavras dessa senhora com quem eu conversei há um tempo. Ela dizia que era isso, sobre a dor. Que muitas pessoas às vezes não compreendem, as pessoas julgam, né? Ah, mas aquela pessoa tem tudo. Como pode essa pessoa de repente ter uma depressão, estar acometido por determinadas circunstâncias psicológicas na sua vida? Como pode? Como isso não existe? Existe, sim. Existe. E muitas vezes, eu digo mais, porque isso eu constatei também, no decorrer de circunstâncias que eu presenciei na minha vida. Muitas pessoas que são acometidas por sentimentos dessa natureza, como depressão e outras coisas nesse nível que acabam com aquele ser humano, são pessoas extremamente inteligentes. São pessoas extremamente inteligentes. Elas são extremamente inteligentes ao ponto de compreender, eu estou dizendo humanamente, que ela compreende que o dinheiro não é capaz de satisfazer as suas vidas. Porque muitas pessoas que são pouco inteligentes e estão tristes ou estão com depressão, elas conseguem um dinheiro, elas passeiam num shopping, elas fazem muitas compras e de repente aquilo passa. Ou esse irmão, como diz, vai chorar em Dubai, que passa. Muitas vezes o mundo é capaz de satisfazer, sim, e fazer com que as dores que elas estejam sentindo sejam sanadas. Agora, pessoas inteligentes, pessoas conscientes sobre a humanidade
elas não, e que se importam com o próximo. É normal pessoas que realmente se importam consigo mesmas, do que possam estar desenvolvendo no mundo, e que às vezes não estão participando em nada de melhoria no mundo. Então elas chegam à conclusão que elas não conseguem ser felizes em determinadas coisas, porque nós temos irmãos nesse momento que não têm alimento, que não têm roupa, pessoas que estão sofrendo abusos nas suas vidas, estão sendo subjugadas, estão sendo injustiçadas. Existe muito mal no mundo, assim como existe coisas boas. Só que às vezes pessoas que são egoístas e pensam apenas em si, se está tudo bem para elas, é como se estivesse tudo bem no mundo. Então elas estão completamente felizes. Agora, pessoas que se importam, pessoas que conseguem enxergar que existem irmãos como nós, que sentem, têm sentimentos, estão sofrendo no mundo. E daí elas se veem impotentes, incapazes, porque de repente não conseguem fazer nada. E são pessoas muito inteligentes para conseguir enxergar tudo isso relacionado ao sistema, à sociedade, à política, tudo. E elas são infelizes, porque elas compreendem que elas não estão realmente tendo poder para nada, para fazer nada. Porque elas estão pensando que elas poderiam fazer algo a mais. O que está faltando para esse irmão que realmente está se sentindo assim e que enxergou a vida como ela é, que se importa com o próximo, que é capaz de amar tanto a si mesmo, reconhecer o seu valor, que compreende que está fazendo pouco, que se ama suficientemente, capaz de compreender que deve amar o próprio como a si mesmo. Então, se eu tenho determinada coisa, como que aquele irmãozinho está sofrendo e não tem? Isso é raciocínio para pessoa inteligente, que passou já da mediocridade do mundo. Que o que importa sou eu, que é o que eu tenho, que é para onde eu viajo, qual é a marca da minha roupa, o que eu tenho. Então a gente observa que pessoas que estão insatisfeitas com o mundo, muitas vezes tristes, em busca de poder realizar algo muito bacana no mundo, na vida, fazer a diferença, são pessoas inteligentes, pessoas que conseguiram enxergar além do seu umbigo, além de si mesmos. E daí é que chega aquela questão, meu irmão, que isso eu posso dizer, que é real, somente Deus é capaz de ajudar você. Você não espere, meu irmão, que no mundo que nós vivemos hoje, você irá encontrar alguém. É muito pouco que pensa assim, que se importa com o outro, que dá a vida, que deixa os seus, que faz renúncias, que deixa a sua própria vida, que poderia estar como aquele irmãozinho que disse vai chorar em Dubai, que é muito legal, mas ele deixa de observar o seu próprio mundo, a sua vida, as suas circunstâncias, para fazer algo pelo outro. E isso não é sacrifício. Isso traz realmente satisfação. Isso é vida. Isso é que é vida. Você saber que você pôde compartilhar com alguém algo que melhorou a vida daquele ser humano. Você poder fazer algo por alguém que estava prestes a desistir da própria vida. Enquanto muita gente vai lá e pisa nas feridas daquele irmão, existem outras pessoas que estão em missão pelo mundo, buscando levar a palavra do Evangelho. Essa palavra que me salva todo dia, que é capaz de salvar você todo dia, que salva pessoas todos os dias. A partir do momento que as pessoas compreendam a mensagem da cruz, o que Jesus veio fazer aqui? Por que tantos exemplos nós temos nos evangelhos?
como que as coisas foram construídas para hoje o mundo estar do jeito que está. E nós temos muitas pessoas boas no mundo. Muitas pessoas boas no mundo. Só que também nós temos muitas pessoas que não são tão boas assim. E daí vem aquela questão. A bondade, o amor, pessoas de bom caráter, esse outro lado do ser humano. Pessoas genuínas. Normalmente elas são contidas. Elas fazem o bem muitas vezes de forma anônima. Elas fazem as coisas pelos outros e não precisam tirar foto para colocar na rede social para humilhar aquele que está sendo submetido porque recebeu um cesto básico. Você já imaginou, meu irmão? Eu fico assim, impressionada quando eu vejo nas redes sociais aquele irmão que já está naquela condição, subjugado naquela condição, por exemplo, de rua. Então alguém chega e alcança um prato de comida. E aquele irmão, ele já está humilhado ali. E daí a pessoa vai lá e ainda tira uma foto e expõe aquele ser humano. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que se passa na mente, mas principalmente no coração de quem provavelmente esteja, às vezes, a intenção é de levar a comida para aquele irmão para que ele não tenha fome. Agora expor aquela situação de dor daquele irmão que está ali. Imagina a situação, meu irmão, você naquela situação e você estender a tua mão para receber algo para matar a tua fome. E quando você receber aquilo ali que às vezes é dias que você não se alimenta, alguém vem ali e diz assim, posso tirar uma foto ou entrevista. Isso aí para mim são coisas que acontecem no mundo, meu irmão, que realmente eu não consigo compreender esse tipo de coisa. Eu não consigo entender. Eu não consigo compreender. É diferente de irmãos que, por exemplo, abrem lá uma casa, um local para dar alimentação para as pessoas. E de repente pega e faz uns vídeos do local e diz, estamos ajudando aqui pessoas em necessidade financeira, de rua. Ok. E ainda precisamos que os irmãos ajudem. Isso aí, tranquilo. Agora, casos específicos que nós vemos, assim, eu acredito até que aquele irmão que faz a sopa, que passa a madrugada e que entrega e que faz esse tipo de coisa, ele não é ruim. Ele é sem noção. Ele é sem noção. Ele não parou para pensar naquilo ali. É uma coisa assim que não tem cabimento, esse tipo de coisa. A pessoa estender a mão para receber um prato de uma sopa numa madrugada que faz dias que não se alimenta. E quando ele recebe aquilo para matar a fome, alguém vem ali e utiliza aquilo ali para expor qual é o motivo disso. Isso aí é coisa que realmente me deixa bem, qual seria a palavra? Curiosa, para desvendar a mentalidade humana do outro. Não sei, me passa a impressão que realmente é uma pessoa sem noção. Ela não tem noção do que é aquilo ali. O que é morar na rua, do que é não ter o que comer. De repente, se essa pessoa fizesse um experimento social, deixasse tudo de lado que ela já tem e ficasse um ano na rua e tivesse que contar com a caridade de receber um prato de sopa e alguém viesse, fizesse o que ela fazia antes, ela compreende se aquilo é bom ou não. É sem noção, eu imagino que seja isso. Espero que seja apenas isso. Mas nós vemos no mundo exatamente esse tipo de coisa todo dia, toda hora. E é importante, meus irmãos, que o Evangelho, a palavra de Deus, seja levada ao número maior de pessoas, para que haja uma regeneração do coração humano, em que pessoas se tornem mais conscientes, mais humanas, mais próximas
de valores que nós vamos falar aqui agora apenas. Valores cristãos, da moral cristã. O que é isso, Eugênio? Os valores que Jesus nos apresentou em 3 anos de missão que ele passou por aqui. Só isso aí. É difícil? É complicado da gente buscar compreender, porque a palavra nos diz, Deus nos diz, que nós sejamos imitadores dos ensinamentos que Cristo deixou pra gente. Que a gente consiga ser imitador de tudo isso. Veja como é difícil, como é complicado, mas tudo precisa de um ponto de partida. As pessoas precisam ao menos saber que existe isso. Que para você que acha que a sua vida não tem saída, ela tem saída sim, meu irmão. Existe um Deus capaz de restaurar a sua vida. Ele existe, ele é real. E você verá transformações extraordinárias na sua vida. A partir do momento que você decida, que você escolha fazer essa entrega da sua vida, como se você fosse um vaso nas mãos de Deus, em que você é barro. Então ele quebra esse barro e ele faz de você um vaso novo, de acordo com os planos de Deus para você. Te transforma numa nova criatura, num ser humano extraordinário. Porque quanto mais pessoas boas nós tivermos na nossa sociedade, no nosso mundo, nós vamos criando uma geração de pessoas melhores. O bem vai gerando bem, a generosidade vai gerando a generosidade, a consciência, a racionalização de tudo isso, em que isso faça parte como atitudes comuns do ser humano em ser realmente uma pessoa melhor. E isso, nós teremos famílias que vão pensar assim, que vão educar os seus filhos dentro desses princípios, que respeitarão as pessoas de acordo com determinados princípios que nós temos aqui. E isso é uma construção, isso é um processo. Jesus veio para, dentre outras coisas, fazer essa reconciliação, o ministério da reconciliação, entre aqueles que estavam sem saída ali naquele momento, com Deus, em que ele veio realmente para curar aquele que não estava bem, para os doentes, em todos os sentidos. E fez um trabalho extraordinário, que até hoje salva vidas, salva pessoas que estejam, independentemente da razão em que se encontre, ou fases da sua vida que se encontre. Se você tem Deus, você tem resposta, você tem vitória em tudo que se dispõe a fazer. Mas não porque você é o máximo. Não é por causa de você que isso acontece. É porque você entregou a sua vida a Deus e você está no caminho, seguro, andando de acordo com os planos de Deus. E os planos de Deus são perfeitos. Então veja que isso é importante de se refletir, porque independente de como você seja, ser um ser humano imperfeito, a perfeição de Deus, tudo que Deus é, sempre foi e sempre será, de acordo com tudo que nós aprendemos sobre Deus o tempo todo e meditamos nisso dia e noite, buscamos passar isso adiante. Isso não muda. Isso não muda. O que nós estamos refletindo hoje, falando acerca desse assunto, sobre Paulo, exemplos de Paulo, como agiu a sua vida. Quando que isso aconteceu, meu irmão? Quantas gerações se passaram ouvindo acerca de tudo isso, salvando pessoas, salvando vidas? E não foi por causa de alguém que de repente parou em frente a um microfone, né?
não é por causa dessa pessoa. É um conjunto de seres humanos que se dispõem a uma missão para fazer o bem, pessoas anônimas, que não buscam reconhecimento de si mesmas, reconhecimento próprio, vantagem financeira, seja lá o que for que as pessoas às vezes utilizam no Evangelho. Não. É para a honra e glória de Deus, porque é Ele que é a causa de todas as coisas, o princípio e o fim de todas as coisas, a finalidade pela qual tudo nós realizamos, e damos graças a Deus quando Deus consegue realmente chegar e pessoas serem resgatadas através de todo o trabalho que é feito, em que ninguém solta a mão de ninguém, o auxílio é dado independentemente, porque o objetivo é muito maior. Nós aqui temos a ONTV, 24 horas no ar, buscando levar a mensagem da palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos para todas as nações, onde quer que tenha internet. Nós falamos do Brasil, mas onde quer que tenha internet, e Deus queira que chegue a palavra que eu estou dizendo hoje, no coração de alguém, onde quer que esteja, essa palavra chega, porque ela está sendo dita aqui. Nós estamos sendo boca, nós estamos sendo voz do que está no Evangelho, para que isso seja dito para alguém. Agora, o trabalho de como isso chega e toca no coração das pessoas, isso é Deus, não somos nós. Nós somos apenas um instrumento que Deus permitiu e está permitindo que seja realizado, que fique 24 horas no ar, ligado em você, as pessoas, em que nós não sabemos se de repente você está vendo essa mensagem hoje, às 3 horas da manhã, porque você decidiu que a sua vida não vale a pena. E você precisava ouvir de alguém que a sua vida vale muito. Que Deus é capaz de fazer uma nova história para você. E não importa as tuas circunstâncias. Então, é realmente nesse propósito que nós seguimos aqui. Agradecemos imensamente todos os irmãos que de alguma forma compartilham através da internet, das redes sociais, enfim, a existência da ONTV Brasil. Quanto mais isso for compartilhado, mais será para a honra e glória de Deus, quando a palavra de Deus aqui é dita. Quando nós paramos para raciocinar, recebemos amigos que falam da palavra de Deus, estudiosos que falam da palavra de Deus, pastores que trazem a palavra de Deus, irmãos que comentam acerca da palavra de Deus, que trazem reflexões devocionais relacionados a tudo isso. Até porque nós precisamos de diferentes abordagens, porque nós chegamos em diferentes corações, em que muitos irmãos já estão em uma fase que querem estudar as escrituras de uma forma sistemática, outras pessoas querem compreender a parte teológica, outras pessoas precisam ouvir uma palavra de esperança, outros irmãos gostam de acompanhar devocionais, mensagens curtas do dia a dia. Não importa a forma que Deus nos utilize para chegar a todas as nações, o projeto é esse. Está se cumprindo, já vem se cumprindo há algum tempo, uns anos, e está dando tudo certo. É para isso que está sendo criado, é para isso que foi criado, é para isso que realmente foi construído. E Deus sabe as razões pelas quais
eu e algumas pessoas que estão envolvidas nesse projeto foram escolhidos para começar tudo isso. Deus sabe por que você está compartilhando essa mensagem. A existência da ON TV, da plataforma da nossa TV, que fica no ar 24 horas, com mensagens de esperança, de estudo, relacionado à palavra de Deus. Deus sabe por que o teu coração será tocado para que você compartilhe isso nas redes sociais com alguém. É Deus que sabe. Não é mesmo? Nós agradecemos, meus irmãos, imensamente a sua companhia. Imensamente a sua companhia. Como é bom podermos estar juntos nessa comunhão entre irmãos que estejam muitas vezes precisando refletir com a gente sobre tudo isso, porque nós também já passamos por isso, né? E possam dar o primeiro passo, possam fazer essa escolha abençoada nas suas vidas, que é escolher Deus para as suas vidas, escolher ter uma vida de verdade, não serem pessoas como a gente diz, né? Os falsos arrependidos. Aqueles que dizem que se arrependem, mas voltam a cometer os mesmos equívocos, se não forem piores, para diferentes pessoas, em diferentes circunstâncias. Então, é possível sim ter uma vida diferente. E a gente agradece muito a todos os irmãos que fazem parte de tudo isso, porque isso aqui é uma construção de todos, não é mesmo? Se isso aqui existe, foi graças a Deus, é graças a Deus, e graças às pessoas que fazem com que isso aconteça. Não é mesmo? E todos os irmãos que quiserem ter acesso à nossa plataforma, você pode acessar através do celular, você pode acessar através do computador, você pode acessar através da sua TV, como o Smart, por exemplo, que tem acesso à internet. Tudo que tiver acesso à internet você pode acessar. www.ontv24horas.com.br. Você pode acessar de qualquer lugar do mundo. Onde tem internet, pode ter acesso a ONTV. Você também pode. Existe um aplicativo, sabe os aplicativos que nós baixamos para os nossos telefones? Assim como nós baixamos aplicativos de variados, nós temos também o aplicativo da ONTV. Porque existem pessoas que gostam de entrar no aplicativo e já assistir, sem ter que digitar ali nas plataformas, né? Já baixa o aplicativo. ONTV 24 horas. Através das lojinhas dos celulares de vocês, tipo Google Play. Paga alguma coisa? Claro que não. É gratuito. Nós não queremos criar impedimento, qualquer tipo de impedimento para que as pessoas tenham acesso à palavra. Se o impedimento é porque as pessoas muitas vezes não têm acesso à palavra, a questão for financeira, aqui não é. Porque aqui ninguém paga nada para estar aqui, para pregar a palavra de Deus. Nós não cobramos para fornecer os instrumentos que Deus está permitindo que nós tenhamos aqui. A participação dos nossos irmãos é voluntária. Assim como eu que criei, também estou aqui voluntariamente com o meu tempo. Em que não há fins financeiros para isso aí. Nós não queremos criar nenhum tipo de barreira para que os nossos irmãos, independentemente da sua circunstância, por exemplo, financeira, tenham acesso à palavra de Deus. Que não haja nenhuma forma de empecilho. Agora a pessoa precisa ter internet. E de repente em algumas cidades tem internet até na praça da cidade. Em determinados órgãos públicos tem. Eu não sei de onde você está assistindo ontem. Nós estamos no Brasil. Existem muitos lugares que existe internet gratuita. Locais que disponibilizam internet gratuita.
Então que isso Deus proporcione na vida de todos também, que todos os irmãos que tenham que ser tocados pelas mensagens que sejam reproduzidas aqui na ONTV, Deus irá proporcionar o meio, meu irmão. Deus irá proporcionar o meio de você ter acesso à internet e acesso a tudo que gratuitamente, voluntariamente, graciosamente nós disponibilizamos aqui. Porque graciosamente, por amor, as nossas vidas foram tocadas por Deus. Deus não nos cobrou nada para salvar as nossas vidas. Deus não me cobrou nada para dar razão para a minha vida, para restaurar a minha vida. Esse evangelho que me salva todo dia, tudo que Deus faz por mim todos os dias, Ele não me cobra nada por isso. Tudo que Deus me proporciona, que eu possa trazer aqui para vocês, Deus não me cobra nada por isso. O mundo me cobra, mas Deus não. Então tudo que Deus permite que a gente faça, né? E assim graciosamente, pela sua graça, nós de graça recebemos, assim nós vamos levar a todas as pessoas que estiverem precisando, pessoas que nós amamos, irmãos que nós amamos, e aqueles irmãozinhos que precisam do nosso amor, que precisam da nossa oração. Ok, meus irmãos, satisfação estar com vocês. A ONTV agradece e até a próxima. Deus sabe quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para